Olá, meus amados, que a paz do Senhor Jesus seja nos vossos corações. Esse que fala, pastor Josivaldo. Hoje nós vamos aprender sobre este pequeno órgão, a língua. Aprenda a controlar a língua. O domínio da língua, quando nós conseguimos refrear a nossa língua, a própria palavra de Deus diz que nós nos tornaremos um homem, uma mulher de Deus perfeito na obra de Deus. Porque poderemos refrear todo o nosso corpo contra o pecado, contra qualquer coisa que vá contra a palavra de Deus. Então essa é uma importância muito grande do controle da língua. Mas hoje aqui eu quero trazer para vocês, onde é que está o problema? Está na língua? Ou está na fonte que leva a língua a proferir palavras muitas das vezes de maldição? Então esse estudo ele tem um objetivo. É revelar para você se o problema está na língua, se o problema está no que sai, aonde é a fonte desse problema. E é lá que eu quero tratar desse assunto hoje, é que eu quero ir lá na fonte. Antes eu quero que você leia o texto de Tiago, o qual nós vamos trabalhar em cima desse texto hoje, e vamos ver também outros versículos acerca da palavra do Senhor que vai trazer clareza e entendimento ao nosso coração. Por isso eu preciso ler para você todo esse versículo, o capítulo 3, do versículo 1 ao 12, que diz assim: Meus irmãos, não vos tornei muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeçar no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde quer, ao impulso de timoleiro. Assim também a língua, pequeno órgão que se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasa tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do corpo e contamina o corpo inteiro, e não só põe em chama toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de aves, de fera, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mau e contido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor, Pai, e também com ela amaldiçoamos os homens feito à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce, o que é amargo? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitona, ou a videira figo? Também a fonte de água salgada pode dar água doce? Amém? Então esse é o texto que nós acabamos de ler, que fala de provérbio. Aprenda a controlar a língua. Ou seja, aqui tem um texto que nós vemos, você fala demais. A Bíblia diz para que nós sejamos tardio no falar e tardio no irar. Devemos ter o fruto mais importante para os últimos dias, diante dos conflitos que nós estamos vivendo, é o domínio próprio. O que está faltando hoje muito para muitos crentes hoje. Agora, onde é que está o problema? Veja que existem alguns versículos aqui muito interessantes para nós analisarmos, que ele fala: acaso, meu irmão, pode a figueira produzir azeitona, ou a videira figo? Tampouco a fonte de água salgada pode dar água doce. Tiago 3,12. Então ele fala de uma fonte de água, da fonte da onde sai, aonde está saindo, aleluia. A língua ela tem um poder para construir, para dar vida, mas também tem um poder de destruir uma vida, destruir um relacionamento. Provérbios capítulo 18, versículo 21, a parte A.
A língua ela tem poder para matar, tem poder para destruir, tem poder para bendizer e tem poder para amaldiçoar. Mas aí a pergunta que sempre fica, o problema está na língua ou está na fonte? Aonde é essa fonte? A boca fala o que está? Vamos lá? Vamos ver aqui alguns versículos aqui. Eu vou correr aqui. Vamos lá. Então tem muitos textos aqui que eu queria... Tá, Mateus capítulo 12, versículo 34. A boca fala do que lhe transborda o quê? O coração. Eu vou repetir. A boca fala do que transborda o coração. Então a língua só vai falar aquilo que o coração está feio. Começou a entender? Então aonde é a fonte que vai sair aquilo que a língua vai falar? É o coração. A boca fala o que transborda o coração. E aí a pergunta é... E é justamente... não é o que entra que contamina, mas é o que sai. Não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai da boca porque procede do coração. Então nós estamos começando a entender um pouquinho que a boca, a língua, ela só vai falar aquilo que o coração está cheio. Então, para me refrear essa língua, eu tenho que refrear os desejos do meu coração. Os desejos do meu coração. E preste atenção que Tiago, no versículo que anteriores, ele vai dizer assim, no capítulo 4, versículo 1. De onde procedem a guerra e contendas que há entre vós? De onde senão dos prazeres que militam na vossa carne? Então, ele vai dizer que a origem das guerras é daquilo que milita na nossa carne. Então, nós temos que entender que a origem do problema, daquilo que está saindo, sai do nosso coração. É tão interessante que Deus ele fala na sua palavra através de Tiago, também aqui no capítulo 1, versículo 16, não vos enganei, meus amados irmãos, toda boa dádiva, todo dom perfeito são lá do alto, que descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança, pois segundo o querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que não fôssemos como que primícias das suas criaturas. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, e tardio para falar, e tardio para irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza, acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a nossa alma. Então você vê que Tiago, ele fala de uma origem, ele fala que nos despojamos de toda impureza, acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra que nós é implantada. Então, a guerra, as contendas, as cobiças, a inveja, tudo isso vem dos desejos da nossa carne. E se a nossa carne ela estiver dando vazão aos desejos, às concupiscências, isso vai trazer o quê? Entulhar o nosso coração com coisas podres, com coisas imundas. E uma vez que a fonte está cheia de coisa impura, de coisa imunda, evidentemente que a fonte vai jorrar também o que é impuro, o que é imundo. Então nós precisamos tratar o que? O coração. E aqui eu quero trazer um texto de Provérbios, aqui onde você está vendo aqui, Provérbios capítulo 4, versículo 23, que é a origem do problema. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Ora, o texto fala de Provérbios que o coração é a fonte da vida. Nós já vimos no versículo anterior que a boca fala o que está cheio o coração.
Então o que você está colocando no teu coração? Mágoa, rancor, ódio, guerras, contenda. Você está satisfazendo o desejo da tua carne, como o próprio Tiago falou aqui, que são esses que são de onde procedem as guerras e contendas que há entre vós, senão dos prazeres que militam na vossa carne, dos prazeres que militam, que estão guerreando com a vossa carne, que estão militando, guerreando contra a vossa carne. Então existe isso, a guerra da nossa alma, a guerra, e a alma, a sede da alma é o coração que decide, é o coração que expressa raiva, ódio. E se cair no coração essas coisas, é muito complicado, entendeu? E por isso nós devemos tratar o coração. O que está saindo da fonte? É puro? É bênção? É maldição? O que está saindo da minha e da tua fonte? Essa é a pergunta que o Espírito Santo está fazendo para mim e para você. Porque não é o que entra que contamina o homem, mas é o que sai da boca, porque procedem do coração. Então devemos, se quisermos refrear a nossa língua, devemos refrear os impulsos do nosso coração. Os desejos da nossa carne têm que ser controlados e dominados, para que a fonte não venha a ser entulhada com coisas imundas, com coisas impuras, para produzir frutos de guerra, de discórdia, de contenda, de destruição e de outras coisas. Ora, evidentemente que precisamos tratar o coração. E isto é muito, muito importante, tratarmos a fonte, porque a boca transborda o que o coração fala. Entendendo tudo isso, querido, a Bíblia fala muitas coisas sobre a língua, tudo que se deve guardar, pois quem percebe as fontes da vida, né? Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas que se vangloria, ou seja, se ensoberbece, se envaidece, é orgulhosa do que tem, do que adquiriu, do que conseguiu. E sabemos que a vanglória, o orgulho, a soberba, são os pecados que não nasceram na terra. O orgulho é um pecado capital que não nasceu na terra. O orgulho, a altivez de espírito, a soberba, ela nasceu no coração de Satanás. Quando ele se ensoberbeceu, se envaideceu, deixou de olhar para Deus, olhou para o brilho das suas pedras afogueadas, ele desejou ser maior do que o Altíssimo, se vangloriando. Então ele começou a entulhar o coração dele, né? Olha só. É um pequeno órgão do corpo que se vangloria de grandes coisas. Veja como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo, um mundo de iniquidade, colocado entre os nossos membros do corpo, que contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso da sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Olha que coisa forte. Então o inferno, ele fica observando uma pessoa. Quando essa pessoa começa a produzir maldição, começa a falar coisas que não, ela é incendiada pelo inferno. É como se os anjos, os demônios de Satanás, eles incentivassem aquela pessoa a produzir obras da carne, frutos da carne, para que essa língua, para que esse órgão consiga falar aquilo que vem do coração. Ele alimenta ódio, ele alimenta mágoa, ele alimenta a raiz de amargura, para o que saia de dentro de você, do teu coração, da fonte da vida, seja maldição e não bênção, porque ele sabe que há poder naquilo que é proferido, nas palavras. A palavra tem poder. Deus disse, haja luz e houve luz. Deus disse, haja isso e houve aquilo. Então a palavra, ela tem poder. E o diabo, ele vai inflamar com o inferno essa língua para destruir a carreira da existência humana. Quantas guerras foram criadas por uma palavra mal colocada. Quantas guerras começaram por causa dos desejos do coração, da carne, da carnalidade, que não foram guiados pelo Espírito Santo de Deus. É assim que vem. Então a fonte deve ser tratada, a fonte deve ser cuidada, que é o nosso coração. Olha isso aqui interessante. Pois todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, esse é um homem perfeito e capaz de refrear também todo o corpo. Se formos
Então, se você quer ser um homem ou uma mulher de Deus perfeito na obra, aprenda a dominar a tua língua. Apenas se calar, falar somente aquilo que convém, aquilo que for para edificação, aquilo que for para consolação e aquilo que for para exortação dentro da palavra do Senhor. Então, aquele que consegue dominar o órgão, consegue também dominar todo o seu corpo e evita muitos males para a sua vida. A língua não tem osso, mas é forte o suficiente para ferir um coração. Por isso, vigie e tenha cuidado com o que você fala. Muitas pessoas que não têm o coração tratado por Deus, não têm um coração penitente, um coração que aceita a repreensão, um coração que deixa ser transformado, acaba de dentro dessa fonte saindo aquilo que é amargo e acaba ferindo as pessoas. Por isso que pessoas se desviam da igreja, saem da igreja, não querem mais se congregar por causa da língua ferina de algumas pessoas que não têm o seu coração, o seu ser tratado pelo Espírito Santo de Deus. E isso fere, isso machuca. Quantos casamentos se desfizeram por uma palavra mal colocada? Quantas amizades se desfizeram por uma palavra que saiu de um desejo da carne, de uma ira, de momento, de a pessoa não ter o domínio próprio, de dominar os seus próprios impulsos e entender que aquilo ali não provém de Deus, que aquilo ali não pode ser proferido. Então, querido, preste atenção que o desejo, que aquilo que está dentro de nós é que vai determinar quem somos. Então, o que é que está dentro de você? Aqui eu quero trazer para você 4 coisas que você precisa saber sobre o poder da língua e o que ela pode fazer sobre você. 4 coisas. Então vamos lá para essas 4 coisas aqui. Eu quero trazer aqui para você que você possa entender um pouquinho. Vamos lá. Deixa eu só aumentar aqui, trazer aqui para você. 4 cuidados com o poder da língua. Você sabia que você tem uma arma muito perigosa? Sua língua é um instrumento poderoso, tanto para o bem quanto para o mal. Na Bíblia, no livro de Tiago, fala sobre o poder da língua e como seu uso afeta a sua vida. Vamos lá. Primeiro, a língua reflete a pessoa, porque a boca fala aquilo que está cheia o coração. E Provérbios, tem um versículo de Provérbios que diz que a boca, que o nosso ventre se alimenta daquilo que sai da nossa boca. Provérbios. Então, o teu ventre vai se alimentar daquilo que sai da tua boca. E se da tua boca sai maldição, você vai se alimentar de maldição. E você vai ser um amaldiçoado por si só. Então, é muito interessante. A língua reflete a pessoa. O que está saindo de você vai refletir o que você é. Se alguém se considera religioso, mas não refreia sua língua, engana-se. E a si mesmo, e sua religião não tem valor, é vã. Olha só, ele compara que aquele que não consegue refrear, colocar freio na sua língua, que não consegue dominar a sua língua no meio de uma discussão, no meio de uma contenda, a sua religião é vã. A sua maneira de viver para o Evangelho é vã. E como é que eu consigo dominar a minha língua? É tratando da fonte, é tratando do coração. Aleluia. Por isso que nós, quando acordamos, precisamos orar, precisamos meditar, precisamos buscar a palavra e o Espírito Santo para quebrantar o nosso coração. Porque quando você sair pela porta da tua casa, você não sabe o que está te esperando no teu trabalho, na rua. O homem de Belial, o homem mau, aquele que arranha com os dentes e acena com a mão, que não se cansa de fazer perversidade e malignidade com as pessoas. Você vai enfrentar tudo lá fora, acusações, difamações, contendas e tudo. E aí, como é que você vai reagir diante disso? Sendo destrambelhado no teu modo de falar, amaldiçoando as pessoas quando Deus te chamou, não foi para amaldiçoar, mas para bendizer. Amém? Nem Deus amaldiçoou o homem no Éden. Ele amaldiçoou a terra por causa do homem. Colocou trabalhos pesados, mas amaldiçoar o homem, Deus não amaldiçoou. Mas o homem, o ser humano, ele acaba amaldiçoando. Então vai lá. Se alguém considera ser religioso, não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo, a sua religião é vã e não tem valor. Então você quer ser um homem, uma mulher de Deus, um diácono, obreiro, pastor, obreiro, aprenda a refrear e a se calar. Salomão ele mesmo fala que até um sábio
que até um tolo, quando se cala, se passa por sábio. É mais sábio do que se torna mais sábio do que o próprio sábio quando fica calado. Então, muitas das vezes temos que se calar diante das afrontas e das acusações de Satanás. Vamos lá. Se alguém considera ser religioso, mas não refreia sua língua, engana-se a si mesmo. Tiago 1,26. Vamos lá. A religião não é apenas seguir alguma regra ou rituais. A verdadeira religião de quem segue a Jesus se reflete nas suas ações e na sua língua. A Bíblia diz que a boca reflete o coração. Se a sua língua expele coisas ruins descontroladamente, isso mostra realmente quem é que governa a sua vida, ou quem governa a fonte da sua vida, o seu coração. Então tenha cuidado com isso. Segundo ponto, tome cuidado com suas palavras. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem, e aqui quando eu vejo aqui está em negrito, é tanto para homem quanto para mulher, é um substantivo tanto para os dois gêneros, homem para mulher, tropeça no falar, tal homem ou tal mulher é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Geralmente quem consegue se calar, quem consegue dominar a sua língua, consegue também dominar os seus impulsos, consegue controlar todos os outros membros do seu corpo. Por isso temos que pedir o discernimento, os dons do Espírito Santo, e com ele o domínio próprio. O domínio próprio é fruto do Espírito e devemos cultivar isso. Tiago 3,2 fala isso. Devemos saber e ter domínio sobre a nossa língua para que quisermos ser perfeitos na obra de Deus. Não causar escândalo, nem magoar os nossos irmãos, nem ofender os nossos irmãos com palavras. Temos que ter muito cuidado com isso, queridos. Vamos lá, vamos continuar. Às vezes nós descuidamos e dizemos algo que não devia. A língua pode ser venenosa. Não é fácil controlar a língua, mas devemos nos esforçar. Quando você aprende a tomar cuidado com suas palavras, você ganha o domínio próprio. Acabei de falar, não tinha nem lido. Então, você quer... É aquela coisa, quem já viu Morgan Freeman quando ouve o papel de Deus, aquele vídeo que circula na rede social, ele falando para a pessoa, você que pede paciência para Deus, será que Deus vai te dar paciência ou Ele vai te dar a oportunidade para exercer a paciência? Então, aquilo que depende de Deus fazer em nossas vidas, Ele vai fazer, mas aquilo que depende de nós, Deus não vai fazer por nós, é nós que devemos fazer. Amém? Então, aquele que consegue refrear sua língua, consegue adquirir domínio próprio, e isso vai trazer muita coisa boa. Você vai ganhar amigos, você vai ganhar admiração, as pessoas vão querer se aconselhar com você, você sempre vai ter uma palavra de bênção e não de maldição para a vida das outras pessoas. Amém? Terceiro, a tentação para pecar com as palavras é grande. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade, é colocada entre os membros do nosso corpo que contamina a pessoa por inteiro e incendeia todo o curso da carreira humana. Né? É isso que está aqui. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade, colocada entre os membros do nosso corpo e contamina a pessoa por inteiro. Incendeia todo o curso da sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Ou seja, a língua ela é inflamada pelo inferno. Isso é muito forte. Ela é inflamada pelo inferno. O inferno quer que você chame palavrão, que você mate as pessoas com ofensas, que você acuse-as, muitas das vezes sem prova, você acaba acusando, difamando, né? Tem um versículo aqui que eu quero dar uma pausa aqui rapidinho. Tem um versículo aqui, deixa eu ver aqui. Ele está aqui, bora lá, eu vou procurar aqui. 6 coisas. Olha só, para você ver aqui, ó. 6 coisas o Senhor odeia e a 7ª a sua alma abomina. E você vai ver que dentro dessas 6 coisas, dessas 7 coisas aqui, 3 estão ligadas à língua, ou direta ou indiretamente.
Primeiro ele fala olhos altivos, língua mentirosa, primeira, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos perversos. Então aí você vê indiretamente o coração como fonte da vida. Pés que se apressam para correr para o mal e testemunha falsa que profere mentira. Mais uma. Então você vê aí duas diretamente e uma indiretamente dentro dessas 7 coisas. E aí a sétima também, olha só, 3 coisas direta e uma indiretamente. Então, o que semeia contenda entre irmãos. Como é que você semeia contenda? Espalhando uma fofoca, espalhando uma mentira. Você nem checou para ver se aquilo é verdade, você vai e fala, diretamente ligado ao pecado da fala. Olha como a coisa é aqui. Olha como a língua está ligada diretamente nessas 7 coisas que a alma do Senhor abomina, e a sétima, ele abomina por completo essa pessoa de perto dele. Olhos altivos, língua mentirosa, mão que derrama um sangue inocente, coração que maquina pensamentos perversos. O que está maquinando no teu coração é perversidade? É desejos da carne, como o Tiago diz, é daí que vem as guerras e contendas que militam na vossa carne. Pés que passam a correr para o mal, testemunha falsa que prefere mentira, e a sétima, o que semeia contenda entre irmãos. Olha que coisa forte isso. Olha que coisa forte. Então, querido, isso é muito forte. Isso é muito forte. Então vamos lá para o terceiro tópico que nós estávamos lendo aqui. Então, assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade colocado entre os membros do nosso corpo, que contamina a pessoa por inteiro e é incendiado o curso da sua vida e semeia. Ou seja, ela pode dar fim a uma vida. Quantas mortes começaram por uma discussão, porque a pessoa não refrear, o outro foi lá, atirou, o outro foi lá e matou. Ela acaba com a carreira da existência humana. É isso que ele está falando aqui em Provérbios. Quantas pessoas já morreram por causa da língua, por causa do que falaram? Muitos. Amém? Tomar cuidado com a sua língua. Suas conversas podem rapidamente se tornar perigosas e causar muitos danos. A tentação para pecar com as palavras é grande. Por isso, na dúvida, fique calado e ore. Fique calado, irmão. Você não tem nada de edificante para falar. Se cale. O coração está cheio de raiva. Cale-se. É aquilo que Paulo fala em Efésios. Ireis, mas não pequei. Não se põe o sol sobre a vossa ira e nem deis lugar ao diabo. Amém, meu irmão? Então, é melhor ficar calado. No outro dia você conversa com a sua esposa. No outro dia você conversa com seu filho. Se o coração está cheio de ira, você sabe que você vai pecar. Não peque. Não repreenda ninguém assim irado. Não deixe para discutir qualquer assunto irado. Mas no outro dia, quando você estiver de cabeça fria, você vai e fala da melhor maneira possível, com o coração mais aquebrantado, orando e pedindo a direção para Deus do aquilo que você vai falar, tendo cuidado de crivar tudo o que você vai falar de acordo com a palavra. Será que aquilo que é de boa fama, de boa índole, se há alguma virtude, se há algum louvor, que isso ocupe o vosso pensamento? Filipenses capítulo 4, versículo 1 em diante. Que o teu pensamento, o teu coração seja ocupado com as coisas do céu. Quarta, uma língua consistente. Com a língua bendizemos o Senhor Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Então, meus queridos, de uma fonte não pode jorrar uma água amarga e uma água doce. Não é verdade? Então, isso não pode ser assim. Com a língua você bendiz, com a língua bendizemos o Senhor, e com a outra nós amaldiçoamos as pessoas. Não pode ser assim, nós temos que ter cuidado. Muitas das vezes nem reparamos nas nossas contradições. Somos muito rápidos a falar mal dos outros, mas esquecemos de que cada pessoa reflete a imagem de Deus e merece algum respeito, tal como Deus merece. Pelo menos por motivo de consciência, é bom procurar
ser sempre uma bênção com suas palavras. Então, se você não tem nada agradável, nada de bom para falar, não fale, né, amado? Que da nossa boca saia sempre palavras para edificar, para levantar, para ajudar e não para amaldiçoar ninguém. Então nós aprendemos aqui muitas coisas hoje através desse versículo, queridos. E você pode ter certeza que se você conseguir controlar a sua boca, a sua língua, você vai ser um varão perfeito. Mas se você conseguir desentulhar a tua fonte e colocar nela aquilo que vem do alto, que é de boa fama, que é de boa índole, que tem louvor, que tem palavra, que é do céu, que isso ocupe o teu coração. Filipenses capítulo 4. Deixa Deus preencher com louvor, com a palavra de Deus, com as coisas de Deus, que vem edificar o teu coração. Não entulhe o teu coração com mágoa, com falta de perdão, com raiz de amargura, com ódio, com ira. Esvazia tudo isso do teu coração e pede para o Espírito Santo entrar dentro do teu coração. Eu quero orar por você. Pai querido, Deus amado, ajuda-nos a refrear a nossa língua, ajuda-nos a desentulhar o nosso coração, porque a boca fala aquilo que está cheio o coração. Ajuda-nos a tratar o nosso coração, ajuda, meu Pai, a sermos purificados pelo Teu Santo Espírito, ajuda a controlar. Sabemos que a língua ela é inflamada pelo inferno e ela põe, aleluia, em destruição a carreira humana. E nós queremos ser destruídos pela maldição que sai da nossa boca, Pai. Por isso nos ajuda a refrear a nossa língua, ajuda a termos o domínio próprio e sermos um homem e uma mulher de Deus perfeito na Tua obra, irrepreensível, Senhor, diante de Ti, em amor. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Que Deus abençoe e que a paz do Senhor seja nos vossos corações. Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus.